Boa noite, meus queridos amigos. Bem-vindo ao canal Cron TV, ao programa Ultra Secreto. O meu nome é Anabel Sampaio, eu sou pesquisadora e escritora no ramo de literatura investigativa e historiográfica. Aproveite antes para dar o seu like aí para poder nos prestigiar. Bom, o assunto meu hoje é sobre a Amazônia. A Amazônia, ela existe há pelo menos 65,5 milhões de anos. E ela foi colonizada. Na verdade, Noé, da arca, né, do dilúvio, tinha 3 filhos, que eram o Cã, o Sem e o Jafé. O Sem, ele veio colonizar as Américas e ele veio para cá por terra, pelo Estreito de Aniã, que fica entre a Rússia e os Estados Unidos, que é uma passagem do mar que sofre um fenômeno por causa das calotas de gelo. Ela faz uma retenção de água, onde é possível atravessar o oceano a pé e vir para as Américas. Assim, as Américas foram colonizadas pelos antigos hebreus. E eles chamavam a Amazônia de Quesil ou Betel. Betel é uma região sagrada da terra, que tem uma conformidade entre o céu e o mesmo, entre a terra e o céu. A terra tem o mesmo padrão estelar. Existe um ducto celestial magnetohidrodinâmico, tá? Cujo padrão da malha magnética e elétrica está sintonizada diretamente com a constelação de Órion, porque Órion fica no equador celeste. E nós temos aqui o equador territorial, porque a linha do equador, ela passa bem em cima, bem no Brasil, bem na bacia amazônica, que é onde tem as desembocaduras para o mundo intraterreno. Então, na antiguidade, a Betel era a região que era o caminho para a constelação de Órion. Está escrito em Josué 15:30 que Betel possui um ducto, que possui uma passagem celeste nesse lugar, que consta na jurisdição da cidade das extremidades geodinâmicas, tá? Em Juízes 20:18, Betel é considerado um estado judaico de adoração israelita e foi onde a Arca da Aliança esteve guardada por um tempo, e é onde teve um templo, né, de uma deusa de Atlântida, que também foi deusa da Suméria, chamada Ishtar, nome de Astereide pelos antigos hebreus. Essa deusa, ela era adorada pelos antigos hebreus, ela era adorada pelas religiões abrâmicas, antes de formar o monoteísmo. Na verdade, essa deusa era esposa de Javé. Então houve a árvore da vida, o símbolo dessa deusa é a árvore da vida, porque ela foi podada, ela foi retirada da árvore da vida. Então o símbolo dela, um dos símbolos dessa deusa, Ishtar, dessa sacerdotisa, é a árvore da vida e a estrela de 8 pontas. Em Gênesis 28, se eu não me engano, fala de Betel. Fala que Betel tem uma escada que tem a conexão entre a terra e o céu. Essa escada é chamada a escada de Jacó. E essa escada ela foi configurada pelos antigos deuses de muitos e muitos séculos, de muitos e muitos anos, de milhões de anos atrás. Ela foi configurada e cada região da Terra foi configurada uma passagem, uma fenda de ressonância gravitacional com uma conexão com uma constelação e com uma estrela de grande magnitude. Betel, que é a Amazônia, que foi chamada pelos hebreus de Betel, né, que é uma região da Amazônia que tem grande instabilidade magnética, tanto que tem instabilidade magnética
que de 3 estações magnéticas que existem no Brasil, 2 estão localizadas na Amazônia. Uma delas é em Manaus e a outra é no Pará, na ilha de Tatuoca. E lá tem essa região da Amazônia tem uma grande estabilidade magnética que forma vórtices interdimensionais, forma vórtices possíveis de poder criar uma conexão entre o céu e a terra. É por ali que os extraterrestres desciam, que os deuses da antiguidade desciam, que nada mais eram que alienígenas. E a terra tem essa escada de Jacó que dá justamente nessa região, numa estrela de grande magnitude chamada Betelgeuse. E essa conexão, essa passagem é como se fosse uma supervia, uma super estrada de acesso muito rápido que vinha, que inclusive a NASA utiliza esse tipo de estrada, utiliza esse tipo de via, segundo até consta na revista, foi ter uma publicação na revista Science Advances de 2020. Essa revista publicou que a NASA possui esse tipo de superestrada, mesmo que de forma muito rudimentar, tá? E essa região de Jacó, a escada de Jacó, tá? Foi feito como se fosse, aproveitou uma passagem celeste, uma anomalia também no céu, né? Um buraco, vamos dizer. A Terra, ela é envolvida por o cinturão de Van Allen, que é um cinturão que não deixa passar, né, a tempestades solares para a Terra. E justamente na região onde os antigos deuses das avançadas civilizações criaram a escada de Jacó, hoje é a anomalia do Atlântico Sul, que está bem localizada sob a Amazônia. E essa anomalia que existe, a anomalia do Atlântico Sul, que está localizada bem ali em cima da Amazônia, ela existe há 11,11 milhões de anos. E ela se desloca, porque o Equador territorial não se desloca, mas o Equador celestial, ele se desloca. E esse Equador celestial se deslocou 530 quilômetros nos últimos anos a leste. Então, a anomalia do Atlântico Sul está mais deslocada, mas antes era justamente sobre Betel. Da mesma forma que existe Betel, essa escada de Jacó, existem outras passagens, outros portais estelares espalhados pelo mundo, como foi no Antigo Egito, como foi no Sri Lanka. E assim, não é por coincidência, é fato. Todos, o rei Salomão e o rei Davi, eles viveram aqui na Amazônia, na época do exílio babilônico, na época que Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém. Eles vieram para a Amazônia brasileira e formaram uma cidade que foi descoberta por Christopher Fisher em 1981, que eu tenho até fotos dela, que eu não trouxe aqui para mostrar, mas numa próxima eu vou trazer. E nessa época, rei Davi e o rei Salomão, que tinha posse da Arca da Aliança, trouxeram a Arca da Aliança para cá e construíram um templo para essa deusa, né, na Amazônia. E esse templo, segundo consta, né, o fato bíblico, na Bíblia diz, né, do Antigo Testamento, diz que foi profanado, foi destruído, porque foi como se fosse uma traição do rei Salomão contra os hebreus. E todos os símbolos, o rei Salomão foi um bruxo do mal, e ele usava vários símbolos, sinete e a mesa de acácia, e mesmo a Arca da Aliança tinha medidas especiais, que eram configurações com a estrela de Betelgeuse. E todos esses símbolos, todos esses símbolo de poder, objeto de poder do rei Salomão, são semelhantes àquele que tem numa pedra inscrita
num portal em Sri Lanka. A mesma forma, o mesmo desenho, que lá tem um portal estelar e foi marcado isso numa pedra ao lado do portal. O mesmo desenho consta no selo, consta na mesa de acácia do rei Salomão e outros símbolos como um anel e outros. Consta esse mapa, essa configuração estelar nos objetos de poder do rei Salomão. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. E eu fico por aqui com um beijo muito grande no seu coração e muita paz, muita paz. Um beijo grande. Namastê.